Provérbio capítulo 18, a partir do versículo 15. Livro de Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 15. O versículo 15 diz assim: o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Olha, é um versículo de exortação que fala uma realidade pura, que o único verdadeiro entendimento vem da Bíblia. Quando a Bíblia fala de sábio, você sabe que é sábio nas coisas espirituais, sábio nas coisas vindas dos céus. Então, é o único verdadeiro entendimento, o único, não tem outro, é o que vem da Bíblia, o que estudam a Bíblia, o que tem a Bíblia como manual das nossas vidas. A Bíblia é um grande manual nas nossas vidas, para nós vivermos uma vida com prudência. Ela ensina como ser prudente, né? Ensina para aqueles que não têm salvação como que salva a alma, quem é que salva, quem condena, quem ensina a vida espiritual. É tudo na Bíblia. Cada livro da Bíblia é rico de ensino. Que falou: o coração do entendido adquire a sabedoria, e o ouvido dos sábios procura o entendimento. Então falou ouvido dos sábios, ouvido lá da alma. Ele vai procurar entendimento nas Escrituras. E no 16 ele fala assim: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva adiante dos grandes. Então, aqui nessa versão fala: com o dom o homem abre o seu caminho. Com o dom é de Deus. O dom, ele é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus e não é do homem. Então, ele abre o seu caminho e conduz para a presença dos grandes. Que nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele esclarece aqui que o indivíduo, o cristão, ele é posto ali, no lugar que ele está, onde ele foi chamado, não devido a si mesmo, não por ele ter um dom que é dele mesmo, por exemplo, que ele nasceu com esse dom. Não, é devido o seu dom, mas não o dom. Se o cristão é colocado em certa posição, porque é devido ao dom dele, mas esse dom não foi ele que possuiu. Tem um possuidor que nunca deve esquecer que esse dom, ele é dado de Deus. O doador deste dom é o próprio Deus. Quando nós recebemos algum presente de alguém, de um irmão ou de outro, uma oferta, então nós devemos agradecer o doador daquilo. Quem é que deu? Deus deu para aquele irmão condições, um coração nobre para poder ajudar o outro irmão. Então nós devemos pensar assim: tudo que nós fazemos, vem do alto, quando Deus permite. Quando despediram de mim aquele dia e falaram para mim que eu fiz uma escolha boa de ter escolhido o pastor Gilberto, eu falei: não foi eu que escolheu, quem escolheu foi Deus, eu fui um instrumento que ele me usou.
É Ele que pôs na minha mente. Eu tinha 2 nomes que estavam, mas Deus permitiu que ele que pregasse, porque ele é o que conhece bem a história do Monfeld muito, então não poderia ser outro, né, que não conhecesse tanto. Então nós devemos aqui que nós não devemos orgulhar com nada que nós sabemos. Dom que nós temos é um presente de Deus, dom de pregar, dom de tocar. Se eu toco o teclado, se não toco muito bem, eu agradeço a Deus que é esse dom que Ele me deu, a capacidade que Ele me deu. Não tenho condições por mim mesmo de saber muito, mas dou graças a Deus pelo pouco que eu sei, que eu gostaria que mais soubesse também. Isso aí que me aliviaria bastante também, ajudaria bastante. Então, agora no 17 ele fala assim: o que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém, vem o seu próximo e o examina. Então, ele está dizendo aqui, nessa outra versão, justo parece aquele que primeiro defende pela sua causa. Parece que ele é justo, ele está querendo defender a sua causa. Então ele está dizendo, e o seu próximo, porém, vem e o esquadrinha, examina bem aquilo. Está bem falando do Espírito Santo, que é o autor de toda a Bíblia, não é homem. Ele nos está dizendo que não devemos julgar, às vezes, ligeiramente, muito sem pensar. Ao escutar a primeira testemunha, por exemplo, irmãos, quando você ouça 2 pessoas reclamar algo que acontece, uma conta uma coisa, você ouviu, então você vai ouvir a outra fala diferente. Não basta que você fica no meio e você não sabe quem é que está certo. No fundo, quem sabe é Deus. Se 2 contas diferentes, uma está mentindo, que não é o caso daquelas 2 mulheres, né, de Salomão, caso de Salomão. E então você tem que ouvir mais pessoas, 2 ou 3 testemunhas, para você descobrir. Você fica que não pode, você crê porque uma está falando, agora eu quero ouvir a outra parte, você vai ouvir outra parte, dificilmente vai. Como o meu avô falava, cada um puxa a brasa para a sardinha dele. Então, todo assando, né? Cada um quer puxar, favorecer. Então, vamos ver qual é justo. Então, aqui ele está dizendo, dando a entender, que nós não devemos julgar-se com as pressas. Dá um tempo. Que Deus mostra. Mais cedo ou mais tarde, Ele mostra onde é que está o erro, quem estava certo. Então, 18, ele disse: a sorte faz cessar os pleitos e faz também separação entre os poderosos. A sorte põe fim aos pleitos, ao julgamento, às defesas. A sorte põe fim. E entre os fortes faz separação, imagina só. Então, isto nos diz que devemos procurar a vontade do Senhor em assuntos difíceis e fáceis também, principalmente nesses assuntos específicos que está dizendo aqui. Então nós devemos sempre procurar o Senhor, a vontade de Deus em todos os assuntos, porque somente Ele tem a solução. Sorte, né? Às vezes tem o costume de falar sorte. Não, sorte, às vezes, falar eu tive sorte, é o modo de dizer, eu fui feliz.
eu fui privilegiado. Antigamente eu usava isso, mas no Antigo Testamento. Mas no fim, o resultado, a determinação é de Deus. Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, a determinação é de Deus. É Ele que determina, Ele que permitiu. Por isso, que então quer dizer que Deus tem a solução para tudo, depende de nós procurarmos a vontade dEle. E nós conhecemos bem a vontade de Deus quando nós não estamos agindo em pecado. O 19, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então ele diz aqui que o irmão ofendido, olha, ele resiste mais à conquista. É difícil você conquistar a confiança do irmão ofendido. Então, você provar bem para ele, dele entender bem, é difícil para conquistar. E ele fala, do que uma cidade forte. A pessoa como é que diz aqui? E as contendas entre os irmãos são como um ferrolho de um castelo. Então quer dizer que a palavra ofendido aqui é como outra versão disse assim, que é como uma trança, como uma tranca de ferro. A ofensa é que o irmão ofendido, parece que ele fecha o coração dele com a tranca de ferro. Antigamente, nós no sítio, nós usava as portas, olhava assim, sabe acho que quase tudo zoou, não foi só na chave. Primeiro nem chave, não tinha lá tramela que virava assim. Você com a faca por fora você abria, né? Mas olhava assim um ferro, assim, um pau, um ferro assim, estava dando a porta. Então, tranca de ferro, me fez eu lembrar isso. Então nós não devemos ter o nosso coração fechado dentro de nós como uma tranca de ferro. Se não ouve, se não deixa a verdade entrar, muita gente tem o coração trancado com tranca de ferro. Não humilha, não deixa ser conquistado por Deus, pela palavra do Senhor, pela exortação do Senhor. Nós devemos ter um coração humilde, um coração fácil de mexer com Ele. Não é esse coração aqui que bombeia sangue, é o coração da alma. Lá no ser, onde nós pensamos, onde nós refletimos bem. Devemos refletir bem as coisas, os assuntos das nossas vidas. Reflete bem, pense bem, pesa bem para ver se não tem como, e dar a entrada para o Espírito Santo trabalhar em nós, para poder você voltar atrás, ouvir. Às vezes, irmão, mesmo nós estando certos, às vezes nós não queremos abrir do nosso direito. Deixa. Abre mão. Deixa a vez para outro. Para não evitar contenda. O versículo 20, ele diz assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeitos. Então ele está dizendo aqui que do fruto da boca do homem se enche o seu ventre, do fruto. Enche o seu ventre. Se o fruto for bom, vai encher o ventre de coisa boa. Se o fruto for mau, vai encher o ventre de coisa mal. E tudo que você põe de mal no ventre vai prejudicar. Aí ele fala assim, ficará saciado do produto dos seus lábios. Se o fruto dos lábios forem celestiais, coisas espirituais, resulta em contentamento interior, é lá dentro. Se o que você falar
Você fala e entra lá dentro. Afeta lá dentro de nós. É bom a gente desabafar, falar. Mas fala das coisas celestiais, das oportunidades, dar conselho. Porque nós irmãos, nós conversamos muitas coisas do passado, nós contamos coisas, divertimos, vou na casa dos irmãos, até a pessoa que não é irmãos, a gente vai e diverte bastante. Então, continuando aqui no versículo 20, né? Então, do fruto da boca, fruto dos lábios. Então, o fruto dos lábios deve ser frutos bons, que vem dos céus, que vem da palavra de Deus, que não seja um fruto estragado, um fruto que ajuda nós fortalecermos. Que nem eu também estava falando atrás, que daí eu converso da casa dos irmãos, né, falando as coisas, tudo, mas nunca conversar coisa que não edifica, conversar coisa de experiência, e no fim, um estudo bíblico. É muito aproveitoso isso. Versículo 21, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha bem. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Olha o que é a língua. Tiago disse que a língua, ela é comparada como um pequeno fogo, né? Que você põe numa invernada, um palitinho de fósforo, risca. Aquilo dá um incêndio tremendo, faz um estrago. Então a língua, ela é comparada a isso. Ela pode fazer um estrago muito nas nossas vidas se nós não soubermos usar a língua. Não é esse membro aqui, o que nós falamos. Então por isso ela tem o poder da língua. E os que amam comerão do seu fruto. Os que amam a Deus, comerão do seu fruto que você fala. É com a língua que nós falamos. Quantos cristãos constantemente falam duvidando, nós não podemos falar duvidando da palavra de Deus, duvidando do que Deus fez na vida nossa, vida dos outros, do próximo. E às vezes, com efeito, eles propagam a morte. Quantos cristãos, não estou dizendo nós, que tem nesse mundo desse jeito. E os que falam a palavra de Deus, propagam, eles pregam a vida eterna de Jesus Cristo. É muito diferente de você propagar a morte, propagar que nós não podemos dizer que temos certeza da salvação nesta vida. Falar que o crente perde a salvação. Então, por que salvou? Por que Jesus ia morrer na cruz? Por que Jesus disse: quem crê nele tem a vida eterna? Se essa vida eterna, então, não é eterna, você perde ela. Tem que analisar bem nesse porém. Então, por que se salvo hoje, amanhã pode não estar salvo? O corpo não está salvo, a nossa vida aqui não está salva. Tem que entender bem isso e separar as coisas. A alma do cristão, depois que aceitou Jesus, ela está salva. Eu vi esses dias que está tão desviado da igreja, quando eu vi ele pregar sobre a fé para outra, eu fiquei admirado. Eu falei, poxa vida, eu estava até desacreditado nele. Estava desacreditado, eu fiquei admirado. Que está desligado da igreja, pecou. Mas quando eu vi ele falando, perguntaram para ele, fé não se discute. Agora, tem os frutos, mas quem conhece o coração é Deus. Você nunca devemos duvidar de alguém. Não devemos.
Então, há muitos que não propagam o evangelho verdadeiro que salva. Por que é evangelho? É boas novas, boas notícias. Uma boa notícia não pode ser falha. Vai dar uma boa notícia? Como é que eu chego para um irmão, para uma pessoa, e eu vou dar uma boa notícia para ele? Porque o evangelho é isso, é boas novas. Boas novas quer dizer boa notícia. Como eu falar assim, eu tenho uma boa notícia para você. Se você aceitar Jesus, você é salvo. Agora eu vou falar só que se você tem que perseverar até o fim, você não pode fugir mais, pecar mais. Certos pecados que você pode perder. Então não é boa notícia. Então é meia. Uma notícia que não é nova, é meia. Nova, está misturado. Não, é boas novas, é boas novas. Que Jesus deu para nós. Uma boa notícia, que é o Evangelho. 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Olha, aquele que achou uma esposa achou o bem. Olha, quantos estão em procura de uma esposa? Quanto tem em procura de uma esposa? Eu, desde a idade de 13 anos, 12 anos, eu pedi a Deus isso. Você imagina, eu não tinha juízo, como é que eu pedia isso? Eu tinha medo do futuro, com quem casasse. Porque puxa vida, não pode nem pensar. Então, desejar de achar uma boa esposa, ele fala, o que achou uma esposa, achou bem. Você achou uma companheira. Você pensa no dia do final da vida, irmãos, quem está sozinho, não é difícil? Eu falei que eu quero morrer primeiro que a mulher, eu não quero ficar sozinho. Se ficar viúvo, eu quero que ela fique, não eu. Que a mulher se vira, parece, mas o homem, menos, eu não sei. Então, quer dizer, companheiro, Deus, Adão estava sozinho. Deus viu que não era bom para o homem viver só. Fez uma companheira, imagina só, que privilégio. Deus é Deus. Daqui a pouco Adão dormiu, Deus tirou uma costela para ela sair. Tem gente que interpreta assim, que Deus não tirou do pé, para não pisar em cima dela, não tirou do outro lugar, e tirou do lado da costela, para ser amada. Tem gente que fala assim, eu vi muito pastor falar isso. Já tem lógica, né? Então, Deus fez uma ajudadora, a mulher é uma ajudadora. O homem sozinho, ele está em falta. Deixará o homem, o pai e a mãe, e unirá sua mulher. Olha, estimar e ter filhos. Ter filhos. Olha, meu pai teve, minha mãe, 8 filhos. Morreu, ficou 7. Tem para poder cuidar, irmãos. E hoje é 1, 2 no máximo. Quem tem a família grande, não fica cercado de filhos. Um outro vai cuidar. Isso. Quantos cristãos, irmão, constantemente... Não, 22. O que achou uma esposa, achou bem. Graças a Deus por isso. Não achou mal. Se ela for ruim, é por causa depende do modo de se tratar. Né? Não pode irritar ela. Então, alcançou a benevolência do Senhor. Esta passagem nos diz que é requerido o estado de uma pessoa solteira. A diferença do estado de uma pessoa solteira, que é muito diferente quando ele passa a ser casado. Que para conhecer, também eu vi esse ditado falar quando eu era jovem. Para conhecer tem que comer sal junto. Você vai namorar 1 ano, 2 anos, não conhece, vai conhecer depois. E é verdade. E depois, quando vem os filhos, só quem tem filho que sabe disso, muda o amor.
É ou não é? Tem experiência disso ou não tem? Quando vem o filho, o amor do esposo com a esposa muda por causa do filho. Já não é aquela como era, diferente, já tem frutos do filho, reparte, parece. Então, os crentes que é solteiro, ele deve orar a Deus, pedir uma esposa fiel, cristã. Porque o matrimônio ele é tido como digno de honra. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4. Você deve honrar, respeitar o matrimônio. É bem triste para um casal, quando o diabo entrar no meio e haver traição. É triste, é demais isso aí. Depois haver um divórcio. Então, o que achou uma esposa, achou bem. Olha, não falou que encontrou dinheiro, achou bem. Não falou que encontrou um ouro, uma mina de ouro, achou bem. Não falou aquele rapaz, você comprou um carro, você achou bem. Olha, porque a esposa é difícil de achar. É a mesma coisa de procurar uma agulha no palheiro. E ninguém tem estrela na testa, né? Então isso achou bem. Ela vai te zelar, ela vai preocupar, ela vai querer que você anda bonito, ela vai zelar, ela vai cuidar, ela faz de tudo, a esposa. E o homem faz pouco para a mulher ainda, mas é mulher. Mas quando eu falo mulher, esposa é cristã. Os dois cristãos não podem servir a Deus, porque tem muitos que não. Quando eu falando assim, estou falando dos cristãos. Então o versículo 23 para nós. Letra 24 para acabar esse capítulo. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. Quer dizer que o pobre, ele infelizmente, o rico ele fala asperamente. Então ele está falando aqui, ó, o pobre ele fala com rogos, ele roga, ele pede. Agora, mas o rico ele responde com dureza. O pobre pede por favor, por gentileza, ele roga, ele implora para o rico. E o rico já responde com dureza. Não. Então, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Então, aqui nós vemos esse provérbio aqui, que sempre a realidade é essa. O pobre necessitado. Então, o pobre necessitado, ele clama ao rico pela necessidade da vida. Mas, muito frequentemente, eles respondem com aspereza, com maldade, com dureza. Mas um dia, o nosso Jesus, o nosso Senhor que nos salvou, um dia Ele voltará e vai ser terrível para muita gente a vinda do Senhor. Então, o maior amigo também de todos, não sei nem falar, que sabe que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca desampara, Ele nunca te deixa, como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Não te deixarei, não te desampararei. Não vamos temer o que possa fazer o homem, disse lá mais ou menos assim. Amém?